Hello, hello! Vamos voltar para a nossa programação do dia. No vídeo anterior, eu tinha falado para vocês que a matéria ela pode ser dividida em substâncias puras ou misturas. As substâncias puras, elas podem ser divididas em simples ou compostas. Substâncias puras simples são formadas por átomos de um único elemento químico. Então, lá dentro dela vai ter sempre o mesmo elemento químico. Por exemplo, gás hélio, gás oxigênio, fósforo e enxofre. Vou mostrar um desenho para vocês tentarem entender melhor, tá? O gás hélio é uma substância pura simples, porque dentro dele só tem um tipo de elemento químico. Qual é o elemento químico? O hélio. O gás oxigênio, vimos a fórmula química dele, O2. Ele é formado sempre por um único elemento químico, que é o oxigênio. O fósforo, o símbolo é o P, formado por 4 átomos de fósforo, P4. E o enxofre é formado por 8 átomos do elemento químico enxofre. Então, sempre vai ser só um tipo de elemento químico. Lembrando que substâncias puras, elas não se alteram, nem as suas propriedades e nem a sua composição. Então, a densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição dessas substâncias nunca vão se alterar e o seu interior também não. Sempre vai ter essa mesma configuração. Aqui a gente tem um exemplo de aplicabilidade de uma substância pura simples. O balão meteorológico, que os cientistas jogam lá para o alto da nossa atmosfera para fazer a medição do nosso clima, ele é preenchido por gás hélio, que é formado somente pelo elemento químico hélio. Então, aqui está o balão meteorológico, todo cheio por gás hélio. Dentro tem qual elemento químico? Muito bem, o hélio. A substância pura composta é formada por 2 ou mais elementos químicos. Uai, professora, se é formado por 2 ou mais elementos químicos, não vai virar mistura? Não. A gente vai estudar mistura na próxima semana, não, na próxima aula, tá? Na sexta-feira. Nós vamos estudar misturas e vocês vão conseguir ver bem a diferença de substância pura composta para mistura. A substância pura composta, ela tem mais de um elemento químico, porém, ela nunca vai se alterar. Sempre vai ser aquele formato e pronto. Na mistura, vocês vão ver que além daqueles elementos, a gente pode misturar mais coisas variadas. Elas podem se alterar o tempo todo. Então, substância pura composta, temos como exemplos a água pura, ácido clorídrico, dióxido de carbono e o etino. Olha só a imagem. A água, que a gente já estudou semana passada, H2O. A gente tem um elemento químico, hidrogênio, outro elemento químico, oxigênio. 2 ou mais elementos, a gente classifica como composta. O ácido clorídrico, HCl. O Cl é uma coisa só, tá? Cloro. H, hidrogênio, Cl, cloro. 2 elementos químicos, a gente classifica como composta. Dióxido de carbono, CO2. Elemento químico C, carbono. Elemento químico O, oxigênio. Mais de um elemento químico, classifico como composta. E o etino é o C2H2. Eu tenho carbono e hidrogênio juntos, formando essa substância, que é classificada como composta. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar mais um exemplo de substância pura composta e já vou adiantar o que a gente vai ver na sexta-feira. Substância pura composta, a gente tem como exemplo a água destilada. A água destilada não é a mesma água que a gente bebe, a água mineral. A água destilada só tem dentro dela moléculas de H2O. H2O, H e O, 2 elementos químicos, então eu classifico ela como composta. A água mineral que a gente bebe, além dela ter H2O, ela vai ter sais minerais, tá vendo? Acrescentei coisas além, a gente não classifica mais como substância pura. Agora ela vai ser uma mistura. Então, essa água que a gente bebe, que mata a nossa sede, ela é classificada como uma mistura homogênea. Essa classificação aqui, por enquanto, não precisa se preocupar, tá? Vamos ver na sexta-feira.
A água destilada, para quem tiver curiosidade, ela é usada para fazer medicamentos. Como ela tem só H2O, não vai interferir na composição dos remédios, tá? Então, aquele mesmo esqueminha. Tiver dúvida, manda lá no mural, ou então pode falar comigo no Instagram, @profdaniensias, ou então, para quem estiver no grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem por lá. Beijos e até a próxima aula.